é o andamento da nossa aula de hoje. Então, equações de movimento, certo? Essa é uma parte introdutória aí na cinemática. E quando a gente fala, por exemplo, de estudo da mecânica, né? Mecânica, a gente se interessa muito por essa descrição baseada nas equações, as chamadas equações do movimento. Então, não existe uma descrição física sem equações, né? Na realidade, são funções matemáticas, né? Porque a gente sempre pensa que um corpo em movimento é aquele, a sua posição varia em função do tempo, né? Então a gente já percebe aí o conceito de função matemática. Então, posição e função do tempo, né? Isso é o ponto-chave. Então, quando você estuda mecânica, né, está aqui escrito aqui no slide, né? Estuda o movimento dos corpos, dos objetos. Aí, o que interessa para nós? A rapidez com a qual eles se movem e a distância que eles percorrem no espaço em um determinado intervalo de tempo. Então, isso é bastante básico, né? Eu tenho certeza que para nenhum de vocês isso é novidade. Então, essencialmente é isso. Um dos temas principais de interesse da física é o tal do movimento. E aí, das figurinhas aqui, ó, a mecânica responde perguntas como essas. Quantos metros o carro percorre até parar quando você pisa no freio? Né? Então, o deslocamento que ele tem enquanto está desacelerando até parar pode ser definido, pode ser determinado com base nessas equações que a gente vai começar a conversar hoje. Uma outra situação aqui embaixo, né? Um objeto que cai. Quando o objeto escorrega da sua mão, quanto tempo você tem para segurá-lo antes que ele atinja o solo? Então, isso aí está ligado a uma parte do movimento chamado queda livre, né? Onde os corpos estão em movimento vertical, em movimento de queda, né? Então, existem os movimentos horizontais, os movimentos verticais, os movimentos circulares, né? Então, tudo isso é estudado pela mecânica com base nessa introdução que nós teremos hoje, né? Então, hoje a gente vai falar de conceitos. É importante que vocês memorizem, né? Aprendam e memorizem os conceitos mecânicos, né, que nós vamos discutir hoje. Pessoal, como essa aula é importante do ponto de vista teórico, e às vezes a gente tem certas interpretações erradas em física por não ter o conceito muito claro na mente. Então, fica um tanto obscuro. Então, se em qualquer momento vocês perceberem que não entenderam alguns conceitos, então, interrompam e perguntem, por favor. Certo? Vamos lá. Então, assim, o primeiro conceito importante é o conceito de ponto material ou corpo extenso. Ou uma coisa ou outra. Então, quando é que nós definimos uma forma de corpo? Veja só. O corpo será um ponto material ou um corpo extenso, a depender de suas dimensões. Está escrito aqui, ó. Primeiro ponto aqui, ó. Depende das dimensões do corpo em estudo. Então, depende das dimensões do corpo em relação ao contexto em que ele está sendo estudado. Vamos continuar lendo aqui. Ponto material, partícula é a mesma coisa. As dimensões são desprezíveis em comparação com as distâncias envolvidas no movimento estudado. O contrário disso seria o corpo rígido ou corpo extenso. Tá? Então vamos entender aqui, ó. Nessa figura que eu estou mostrando aqui para vocês, na figura 2, do lado direito, o cara está colocando uma lupa aqui para mostrar um pontinho vermelho para nós. E essa jamanta que está na figura 1. A figura 1 tem uma jamanta aí, ó. Né? Que você olha na figura 1, as dimensões dele são consideráveis, não são desprezíveis. Né? Ele tem 50 metros por comprimento. Mas quando eu imagino o movimento desse corpo na distância de São Paulo e Rio de Janeiro, ele a dimensão, o tamanho dele em relação à distância é desprezível. Então, na figura 2, a jamanta é um ponto material. Ou seja, as suas dimensões não são importantes em relação às distâncias envolvidas no movimento estudado. Agora, na figura 1, as dimensões da jamanta, tem 50 metros, passando por uma rua. Fica uma rua curta.
É uma rua de apenas 100 metros de comprimento. Então, a jamanta ocupa metade da rua. Nesse caso, as dimensões da jamanta não podem ser expressadas, né? Então, na figura 1, a jamanta é um corpo extenso, ou corpo rígido. Na figura 2, a jamanta é um ponto material ou partícula. Certo? Então, você vê, é o mesmo objeto, a mesma jamanta. Mas, a depender de onde, do contexto de que ela está sendo estudada, ela é considerada de uma forma ou de outra. Então, em suma, se as dimensões são desprezíveis, o corpo é considerado material, partícula. Se as dimensões não são desprezíveis em relação às dimensões do contexto estudado, aí ele é considerado um corpo extenso ou corpo rígido. Esse é o primeiro conceito importante. Próximo conceito. Posição do ponto material. Pessoal, então, por enquanto, a gente vai tratar o que a gente vai estudar como pontos materiais. A dimensão dele não vai interessar, tá? A partir de agora, eu vou tratar sempre como um ponto material ou uma partícula. O movimento da partícula. Então, vamos pensar assim. Bom, então, o que seria a posição? Ela é definida pelo par de coordenadas cartesianas x, y. Então, uma posição, aqui tem um gráfico aqui, né, um plano cartesiano, tem um eixo x das abscissas, que está na horizontal, tem um eixo em pé aqui vertical, que é o eixo das coordenadas, né? E aí você tem pontos marcados, pontinhos cinza. Um pontinho bem no centro dele, que é o ponto D, é um pontinho branco. Você vê que ele é o ponto 0,0. Esse ponto é chamado origem do espaço. Tá? Então, as posições são medidas a partir desse ponto, em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então, se eu pegar, por exemplo, o ponto A, que está aqui à esquerda, né? Eu tenho aqui o ponto que, para X, ele é menos 5, e para Y, é 3. Então, esse aqui é a posição do ponto A. Então, no espaço bidimensional, né, nós determinamos a posição dos pontos desse par cartesiano. Certo? Se eu procurar o ponto B, que está lá à direita, lá em cima, eu tenho aquele para X, ele é 6, aqui no eixo horizontal, e para Y, ele é 5. Né? Então, ele é o ponto 6, 5. Então, a posição de uma partícula situada no ponto B é o ponto 6, 5. O ponto C, que está lá embaixo, né? Ele tem a posição de para X é 4,5. E para Y é menos 3,5. Então, aí eu tenho uma posição do C. É a posição de uma partícula situada no ponto C. Bom, se eu tiver outro... Eu posso ter aqui uma infinidade de pontos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, sobre o eixo X, do lado positivo, observar, por exemplo, o ponto 6, está marcado uma bolinha de bem no 6. Na horizontal, o ponto 6. Horizontal, ponto 6. Esse ponto aqui, ele vale o quê? Ele para X, ele é 6. Para Y, ele é 0. Então, ele é ponto 6, 0. E assim sucessivamente. Então, eu sei que você sabe lidar com um plano cartesiano com determinação de posições. Então, a posição do corpo, a posição de um ponto material, é tomada dessa forma, né? No espaço R2, ou seja, no plano bidimensional, ele é dado pelos coordenadas cartesianas. Então, posição é isso. Próximo conceito. Trajetória. Tá? O que é trajetória? Está escrito aqui, ó, trajetória é a união de todas as posições por onde o material passou em um determinado tempo. Então, você vê esse avião, por exemplo, o avião de cima, né? Você vê que a massa que sai dele, o rastro dele, ele é uma sequência de posições, né? Se eu voltar aqui no slide anterior, cada posição é um ponto, né? Se eu juntar todos os pontos que indicam a posição do corpo, eu consigo montar a sua trajetória. Então, pense que esse avião passou por todas essas posições, né, o avião de cima, e aí a união dessas posições é a trajetória. Já o avião de baixo, ele fez uma trajetória que não foi retilínea. Né? Você vê que quando todos os pontos estão numa reta, aí eu tenho uma trajetória retilínea. No caso de baixo, aqui, eu tenho uma trajetória que foi curvilínea. Né?
Ele fez uma curva para a esquerda e uma para a direita. Então, a sequência de todos esses pontos que determinam as posições é a trajetória. Próximo conceito, ainda ligado à trajetória. A trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Isso é interessante. Eu vou pensar em trajetória, voltando aqui no slide anterior, como o caminho que o corpo percorreu, né? O avião de cima é um caminho reto. O avião de baixo é um caminho curvo. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, a depender do observador, também chamado de referencial, você pode ter trajetórias diferentes para o mesmo corpo. Então, para esse avião de cima, por exemplo, a depender de quem esteja olhando, pode estar vendo uma linha reta ou pode estar vendo uma outra coisa. Então, nesse exemplo aqui, vamos mostrar isso. Então, eu quero chamar a atenção para isso. A trajetória é referencial adotado. Ou seja, depende do observador. Então, pense nesse indivíduo aqui dentro do carro. O carro está se deslocando para frente e ele pega o objeto e lança para cima. De forma que o objeto sobe e desce. Volta para a mão dele no final, né? Então, no primeiro carrinho aqui, o carrinho de trás, está na mão dele. Está na mão dele. Do carro do meio, está lá em cima, porque o objeto subiu. Depois, no terceira parte aqui no final, voltou para a mão dele. Para o indivíduo dentro do carro, né, ou para esse observador que está dentro do carro, quem lançou o objeto apenas subiu e desceu. Né? Então, você pensa na experiência de você estar dentro do carro, aí você lança o objeto para cima. O que você vê é apenas o movimento de sobe e desce. Sobe e desce. Então, você viu uma trajetória vertical ascendente e depois descendente. Agora, vê se esse observador que está no carro, ele está fixo na Terra. Para ele que está aqui de fora, mas está fixo, não está num outro carro, apenas está fixo fora, ele vê dois movimentos. Ele vê tanto o movimento de sobe e desce, quanto ele vê o movimento de andar para frente, porque o carro onde o objeto está se deslocando para frente. Então, para o observador fixo, ele vê dois movimentos. Ele vê o movimento de sobe e desce, por causa do lançamento que o rapaz dentro do carro fez, e ele vê o carro se deslocando, e, consequentemente, o carro se deslocando também. Então, a trajetória que o observador fixo vê é que essa bolinha tem uma trajetória parabólica. Observe esse pontilhado aqui, ó, formando uma parábola bem achatada. Né? Por que essa parábola? Porque uma parábola é uma combinação do sobe e desce e um andar para frente. Então, observe isso é bem interessante. Né? A trajetória, ela depende do observador, também chamado de referencial. Né? Então, isso é bem importante em física, ter essa noção de que a trajetória depende de quem observa. Ok. Um outro conceito ligado também à trajetória é o conceito de repouso e movimento. E também depende do referencial. Veja só. Tem um ônibus aqui que está andando para frente e tem alguém sentado aqui do lado de fora, um observador fixo. Para esse observador fixo, ele vê o ônibus andando e as pessoas, né, também estão se deslocando. Por quê? Porque em relação a ele, a posição está mudando. Às vezes esse veículo, esse ônibus está nessa posição, às vezes mais à frente, mais à frente. Então, o que é o movimento? É o fato de estar havendo variação na posição. Então, vamos pensar nessas duas pessoas, dois passageiros do ônibus. Né? Esses dois passageiros, em relação ao observador externo, para esse observador externo, os passageiros estão em movimento. Né? Claro, o ônibus tem movimento. Agora, pense dentro do ônibus. Um passageiro em relação ao outro estão em repouso em relação ao outro. Por quê? Porque um em relação ao outro não há variação da posição. Vão decorrer do tempo. Então, para essa mulher aqui atrás, observando esse rapaz da frente, né, não há variação de posição no decorrer do tempo. Portanto, a mulher e o homem dentro do ônibus estão em repouso. Agora, a mulher e o homem vendo o homem do lado de fora, como a posição de um varia em relação ao outro, né, quem está dentro e quem está fora, então existe movimento. Tá?
Então, o conceito de movimento de repouso também depende de quem observa. Essa mulher, para ela, o indivíduo da frente do ônibus não está em movimento. Mas, para ela, o homem sentado lá de fora está em movimento. Então, essa é a ideia. Esse é o conceito de repouso. O movimento está ligado a quem observa. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, professor. Beleza. Robson, tudo bem? Tudo tranquilo, pode seguir. Beleza. Tiago e Tiago Barros. Até agora tá de boa. Tá. Emily, você consegue me ouvir, Emily? Certo. Voltar para o segundo slide. Tá, vou voltar. É esse aqui? É o primeiro mesmo, aquele que definia a mecânica? Estou voltando aqui. É esse aqui? Ou esse aqui? O que passou? Então, é esse aqui. Ponto material e corpo extenso. Ok. Pode perguntar. Aí a gente comentou a respeito de ponto material ou corpo extenso, né? O mesmo objeto, a depender do contexto em que está sendo analisado, ele pode ser considerado de uma forma ou de outra. Então, um corpo em uma distância muito grande, as suas dimensões são desprezíveis. Então, ele é considerado ponto material ou partícula. Agora, numa situação em que as dimensões dele não são tão menores do que as dimensões do contexto analisado, é o caso da figura 1 aqui. Ó. Esse caminhão aqui tem 50 metros, a rua tem 100 metros. Então, só o caminhão com metade da rua. Então, eu não posso desprezar as dimensões, né? Ok, então, trajetória, repouso e movimento. Bom, espaço, conceito de espaço agora. Espaço é representado pela letra S. Vem do inglês, né? Space. O que é o espaço? Pessoal, espaço é a localização do objeto. Tá? É onde ele está. É aquela pergunta. Olha aqui, o último ponto aqui. Último ponto. Onde está o objeto? Quando você faz essa pergunta, quem responde isso é o espaço. Não é a posição. Espaço é a localização do objeto na sua trajetória, com base em um ponto denominado origem do espaço. Tá? Então, isso é espaço. Então, para responder essa pergunta, onde ele está, você vai informar o quê? Qual é o espaço em que ele está. Então, cuidado, porque essa palavra no dia a dia não é usada dessa forma. Mas em física, aqui para nós é. Então, observe aqui a figura ao lado, tá? Eu tenho aqui um corpo, na verdade é uma partícula, né? Uma bolinha. E no primeiro momento ela está na posição 0. O S igual a 0. Então, pensando que ela está nessa posição aqui, ó, a posição, então, o espaço dela, não é a posição. O espaço dela, o S0 é a origem dos espaços, é a referência inicial. A partir daí, o corpo pode estar à frente da origem ou atrás da origem. Se ele estiver à frente da origem, por exemplo, na figura, ele pode estar na posição mais 2. Né? Observe que eu orientei a trajetória aqui, porque não acerta o positivo para frente. Né? Então, tudo que estiver para frente do 0 será positivo. E todo espaço que estiver para trás é negativo. Então, a partir da origem dos espaços, que é onde é 0, para frente eu tenho espaços positivos e para trás eu tenho espaços negativos. Tá? Então, essa ideia, como é que o espaço pode ser positivo, negativo? É porque se ele é negativo, significa que ele está atrás da origem. O que é a origem? É o espaço que você assume como sendo a origem, o ponto original daquele corpo. Tá? Por exemplo, vamos pensar assim, ó.
E o seu ponto de origem na cidade que você mora é a sua casa. Então, ali é o seu S igual a zero. Tá? Então, o seu S igual a zero é a sua casa. Ali é a sua origem dos espaços. Aí você resolve. Quando eu saio daqui da minha casa e ando em direção ao supermercado, eu vou adotar esse sentido como positivo. Saindo da minha casa e direção ao supermercado. E o sentido contrário será o sentido negativo. Indo, me afastando do supermercado, será os espaços negativos. Então, quando você sair da sua casa, que é posição zero, e for caminhando em direção ao supermercado, você está caminhando em direção a S positivo. Porque você que assumiu. Você que assumiu o sentido positivo da trajetória. Agora, se eu mudar no sentido oposto ao mercado, né, me distanciando dele, aí eu estou andando para o outro lado da minha origem do espaço. Portanto, esses espaços serão negativos. Então, essa é a ideia do conceito de espaço. O espaço é aquele local onde você está. Tá? Representado pela letra S. Esse é um conceito importante. É um dos conceitos bastante usados para nós realizarmos cálculos. Por causa disso aqui, do deslocamento. O que é deslocamento? É a variação do espaço. Está escrito aqui, desculpa, aqui está errado. É a variação de posição, e não é a variação do espaço. É a variação do espaço de um objeto. Tá? Então, o que acontece? A variação do espaço, assim como toda variação em física, é representada pela letra delta. Então, delta é variação, S é espaço. Então, é variação do espaço. Então, se S é espaço, delta S, que é a variação do espaço, é o deslocamento. Tá? Então, como é que eu calculo o deslocamento? É o espaço inicial menos o espaço inicial. Espaço final menos espaço inicial. Tá? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do mercado que eu citei. Você está na origem, que é zero. É a posição inicial que você tem, que é o zero. Aí, digamos que o mercado está na posição 150 metros. Então, se eu quiser saber qual foi o meu deslocamento ao sair da minha origem, que é o zero, e até a minha posição final, que é o mercado, que está nos 150 metros, é só subtrair, né? O 150, que é o espaço do mercado, menos o zero, que é a minha posição original. Aí eu tenho 150 menos zero, o meu deslocamento é 150 metros. Agora, se o meu deslocamento fosse para trás, aí eu estou saindo da minha posição inicial, zero, e andando para posições negativas. Né? Então, eu teria, por exemplo, digamos que eu saí da minha casa e no sentido oposto ao mercado está a farmácia. Só que a farmácia está na posição 50. 50 para trás. Sentido oposto à trajetória, que é positiva. Então, seria, qual seria o deslocamento? A posição final, que é o menos 50, e menos a posição inicial, que é zero. Então, o meu deslocamento seria de menos 50. É menos 50 menos zero é menos 50. Então, esse deslocamento negativo significa o quê? Que você andou numa direção, sentido oposto à trajetória. Tá? Então, negativo significa isso. Tá? Então, observe que o deslocamento é uma grafia vetorial, né? Porque ele precisa de direção e sentido. Né? Eu preciso dizer, eu me desloquei tantos metros. Aí você pergunta, mas para que lado? Para onde você foi? Eu preciso de direção e sentido para que o deslocamento fique claramente definido, tanto ele é a grandeza vetorial. Né? Então é assim, tá? Então, por exemplo, essa figurinha aqui, nessa seta aqui, se você decidir que A para B é o sentido positivo, se você tiver que andar de C para D, o seu deslocamento é negativo. Então, para que lado é negativo, porque decide você. Certo? Agora, lembrando, se você decidir que o sentido para frente é positivo, então sair de A é positivo e sair de C para D é negativo. Isso porque eu decidi que para frente é um deslocamento positivo.
Certo? Então, essa ideia. Bom, agora veja, por exemplo, se a minha origem dos espaços é a minha casa, e eu vou ter um mercado. Só que eu não saí da minha casa, eu já saí da minha casa e já fui para a casa de um amigo, que fica a 20 metros da minha casa, em direção à minha casa. Então, veja, a minha posição inicial não é mais a minha casa, é a casa do meu amigo, que fica a 20 metros da origem. Então, eu teria, a minha posição inicial é 20, minha posição final é 150. Então, meu deslocamento é 150 menos 20, 130. O que significa? Que a minha posição inicial não é a origem. Eu já saí de uma posição que está a 20 metros da minha origem. Então, cuidado, porque a origem não é posição inicial, não é. A origem dos espaços é zero. Tá? Agora, a posição inicial é o local de onde eu saí, que está a uma certa distância da origem. Então, assim, você pode sair da origem. Se você sair do ponto zero, se eu sair da minha casa, é a origem. Tá? Mas, não necessariamente, a minha posição inicial obrigatoriamente será a origem do espaço, será a minha casa. Não precisa ser. Minha posição inicial é o ponto em relação à minha casa de onde eu parti. Tá? Então, esse é o conceito de deslocamento. O conceito de deslocamento. Tá? É para responder aquela pergunta: onde você está? Espaço. E deslocamento é responder a pergunta: quanto você andou? Né? É o seu deslocamento. Então, cuidado com esses conceitos aí, porque nós usaremos esses conceitos depois para interpretar as situações do mundo real, para fazer os cálculos, as coisas que as equações do movimento permitem. Tá? Bom, a primeira equação que eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, é a equação horária do movimento. Tá? Então, essa aqui já é a equação para a gente fazer vários exercícios. Qual é a situação? Pessoal, movimento é quando a posição varia. Né? Então, se a posição varia no decorrer do tempo, eu digo, o corpo tem movimento. Tá? Então, posição. Aqui é espaço. É porque esses conceitos ficam muito próximos. Tá? Mas você pode pensar aqui com espaço. Então, o espaço variando no decorrer do tempo, né, é o movimento. Agora, a pergunta que fica como é que a posição varia em função do tempo? Veja só. É isso aqui que essa equação responde. Certo? Essa equação aqui, ó, ela vai dizer para mim qual é a posição do móvel em cada momento, em cada instante de tempo. Então, o que essa equação diz? O espaço final, que é o S, é igual ao espaço inicial, que é o SO, mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Tá? Então, essa aqui é a função horária do movimento, chamada de S, em cima está assim, S em função do tempo. Para que ela serve? Para me dizer onde o móvel está em cada instante, ou seja, cada momento. Certo? Peraí, eu vou dizer que o áudio está ruim. Para quem, pessoal, que está ruim o áudio, fala aí que eu não sei o nome. Pelo WhatsApp, eu não sei o nome. Robson, o áudio tá ruim. Robson, né? Isso. Para ele também. Então, para Robson não estava, mas agora está, né, Robson? Deu uma piorada, agora fica tipo dando um eco, como se tivesse duas pessoas, dois dispositivos falando ao mesmo tempo. Eu sei. Deixa eu ver se pode ser que está dando uma microfonia aqui. Eu vou afastar o celular aqui do computador para ver se tem alguma interferência. Bom, meu áudio do computador está desligado, então não, teoricamente não é nada, nenhuma interferência do computador. E o celular eu acabei de afastar ele mais aqui de outros equipamentos eletrônicos para garantir que no ar tem muita interferência eletromagnética. Então, vou continuar um pouco mais, mas se continuar ruim, não... é porque assim, tem um problema na internet também, né? Esse horário já está cada vez pior. Então,
Vamos ver isso. Ficar muito ruim, vocês me avisam novamente. E, de qualquer forma, como vocês sabem, essa aula estará postada lá. Então, e aí lá o áudio certamente estará 100%. Então, o que não for possível aqui, não se preocupe, que logo depois vocês podem consultar lá na gravação que eu coloco para vocês para a aula. Então, eu vou tentar continuar. Bom, então essa equação aqui, tá? Ela me diz exatamente isso. Ó. A posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Tá? Então, memorizem essa expressão, que nós vamos usar ela bastante. Posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Para que serve essa expressão? Para me dizer, qual é a posição dela, o S dela, em cada T. Por isso que é S e T. Então, qual é a posição no instante T qualquer? Aí isso que essa equação vai me responder. Certo? Vamos ver alguns exemplos, que no exemplo fica melhor. Exercício. Encontre a posição das partículas nos instantes 0 segundo, 1 segundo e 5 segundos. Eu quero saber em quando ela vai estar em cada instante desse aqui. Ó. 0 segundos, 5 segundos. Então, tá aqui a função. Você vê que tem um S aqui logo no começo e tem um T no final. Para quê? Para ele me dizer qual é a posição, qual é o S, em cada instante de tempo. Observe que aqui do lado tem um SI aqui, ó. O que significa esse SI? Que as unidades que eu vou trabalhar, que eu vou usar, estão no Sistema Internacional de Unidades, onde a posição estará em metros e o tempo em segundos. Por isso que é SI. Né? Então, lembrando, tá? Não esqueçam isso. Se você está no Sistema Internacional, posições, deslocamentos, qualquer medida de distância é dada na unidade de metro. E o tempo é dado na unidade de segundo. Bom, beleza. Então, observe, essa equação aqui é S igual a 8 mais 3C. Só de olhar para aqui, a gente já sabe. Esse termo 8 que está acontecendo aqui é o SO, pessoal. Tá? O valor que aparece sozinho é o SO. E o valor que aparece junto com o T de tempo é a velocidade. Vou voltar aqui um slide para vocês verem. Ó. Aqui, ó. O SO aparece sozinho. E a velocidade aparece junto com o tempo. Então, não esqueçam isso. Vou voltar aqui, ó. Então, esse valor que aparece sozinho é a posição inicial. E esse valor que aparece junto com o T é a velocidade. Então, eu estou vendo aqui, ó, que esse móvel está partindo da posição 8 metros, o SO dele, e está andando com a velocidade de 3 metros por segundo. Pronto. Mas vamos voltar para o que interessa, que é resolver a questão. Fazendo de cabeça. Qual é a posição do tempo zero? É só eu chegar no lugar do T e substituir por zero. Vai ficar 3 vezes 0 é 0. 0 mais 8 é 8. Então, no instante T igual a 0, a posição do corpo será 8 metros. Faz todo sentido, né? Porque aqui é a posição inicial do corpo. Então, a posição inicial é o tempo zero, quando o tempo iniciou. Então, a primeira letra A está respondida. Aliás, a primeira parte aqui, né? Agora, em um segundo, onde ele estará? É só substituir. 3 vezes 1, 3. 3 mais 8, 11. Então, a posição do corpo no tempo do segundo será de 11 metros. Então, observe que ele saiu do zero e depois de um segundo ele estava na posição 11. Depois ele quer saber. E no tempo 5 segundos? Aí você vai substituir. No lugar do tempo, 5 vezes 3, 15. 15 mais 8, 23. Então, na posição 5, no instante 5 segundos, o móvel estava na posição 23 metros. Tranquilo. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? O áudio melhorou? Ruim? Continua a mesma coisa. Certo. E você, Robson? Ah, foi o Robson que falou.
Isso. O áudio continua ruim, ó. Tá falhando, mas tô dando para ouvir, mas não tá muito bom, não. Tá certo, entendi. Beleza. Então, é isso para isso que serve a função horária do movimento, tá? É para dizer para nós qual é a posição do móvel num instante t qualquer. Um outro exemplo aqui, ó. Letra B. Aqui eu já botei uma função quadrática, né? Então, vamos lá. Qual é a posição do móvel no tempo 0 segundos? Só substituir o t. Ô, professor, acho que a colega não... Acho que a colega não entendeu, não. Aí ela mandou no grupo aí. Deixa eu ver. Beleza. Emily, não deu para entender, né? Certo. Viu, Emily? Emily, você está conseguindo ouvir alguma coisa? É horrível esse áudio. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue melhorar nosso trabalho aqui. Eu vou mudar de plataforma. Tá? Eu vou usar agora, mas só na aula de hoje, só para ver se melhora aí para nós. Vou passar para o Zoom. Então eu vou desconectar agora do Teams e vou reconectar e vou mandar para vocês pelo WhatsApp o outro link. O link no Zoom, eu acho que o Zoom está funcionando melhor do que esse Teams, pelo menos hoje. Ok? Entenderam? Beleza. Ok, então vou desconectar aqui e vou passar para outra plataforma.